cidade, tá bom? Então, eu vou focar nela e vou falar um pouco sobre as outras, tá bom? Os outros sistemas de tratamento público. Então, quando a sua rua, espero que aqui tenha algum felizardo, né? Que esteja morando em uma rua que tem coleta de esgoto em Juazeiro. O último dado que eu ouvi, já faz um bom tempo que eu ouvi esse dado, que Juazeiro tinha uma taxa de 22% de residências, né, vamos dizer assim, de pontos de coleta de esgoto da rede pública. Ou seja, 22% da cidade tem saneamento, saneamento não, tem coleta de esgoto pública, tá certo? E aqui em Juazeiro, nós temos uma particularidade que alguns bairros eles têm um relevo que não retoma a colocação de uma estação de tratamento de esgoto em um local só para atender toda a cidade, tá? A cidade vai crescendo, vai se expandindo para bairros que têm um relevo diferente, e aí acaba que nem todos os bairros podem ser atendidos por uma estação de tratamento só, tá bom? Muito bem. Então eu vou projetar aqui para vocês o mapa da nossa cidade. Foto de satélite, na verdade. Foto de satélite, na verdade, tá? E aí a gente vai dar uma estudada rápida aqui no nosso perímetro urbano, tá bom? De Juazeiro do Norte. Vocês podem fazer esse exercício também com qualquer outro município que vocês residam, tá bom? Geralmente essas fotos de satélite, elas não têm tanta qualidade quanto outros. Esse aqui é o satélite do Google, né? Então, não tem tanta qualidade assim como outros satélites aí que são usados no georreferenciamento. Porém, dá para ver aí a para a nossa atividade aqui, tá? Então, ó, quando você olha para um mapa urbano da cidade, primeira coisa que vale a gente observar, né, é o crescimento urbano, né? Essa saturação dessa dessa coloração mais, vamos dizer assim, urbanizada, né? Cinza, avermelhada devido aos telhados, etc. Então você vê que a saturação da cidade ela é bem grande, né? Principalmente não só no centro, mas principalmente nessa região que compreende Centro, Triângulo, né? Esses bairros Novo Juazeiro, Tiradentes, tá? Então é uma saturação saturada na central aqui, ó, tá? Agora vocês, boa parte disso é residencial, boa parte não, a maior parte é residencial, certo? E para onde é que vai todo esse esgoto residencial, que é um esgoto um pouco mais, vamos dizer assim, é um volume maior, né? Uma residência gera muito mais esgoto do que a mesma área dessa residência se fosse comercial. Então, para onde é que vai esse esgoto todo? Pessoal, acreditem, a maior parte desse esgoto, né, no caso aí 78%, está sendo lançado no solo, está sendo infiltrado no solo. E muitas vezes sem separar, sem fazer a separação do lodo, ou seja, daquela parte contaminante. E isso é um problema gigantesco um problema gigantesco aí de contaminação do meio ambiente, do solo, tá bom? Bem, nos bairros em que eu tenho a coleta de esgoto, uma tubulação passa na frente da rua do seu lote, né? Coleta o esgoto gerado na sua residência e por gravidade vai sendo transportado até a estação de tratamento. Em Juazeiro não existe apenas uma estação de tratamento, porém, uma delas é a maior, tá? Se você olhar o relevo da cidade, deixa eu ver se eu consigo aqui no Google Earth colocar o relevo, né, para tentar dar uma noção do relevo da cidade. Deixa eu ver se ele dá uma noção correta aqui do relevo da cidade. Se lembrando que o Google Earth ele é um pouco, tem uma qualidade um pouco baixa, tá?
Não, gente, não vai dar para ver não. Mas assim, ó, mais ou menos nessa bacia aqui, ó, cortando mais ou menos nesse pedaço aqui todinho, ó, essa eu relevo ele desce todo para o centro, para cá, ó, né, que chama de bairro Juvencio Santana. Esse baixio que tem aqui, ó, se vocês estão vendo essa parte mais esverdeada, é onde passa o rio Salgado, certo? Rio Salgado passa por toda essa parte aqui, ó. Pessoal, se existe um rio, aqui, ó, tudo isso aqui é o rio, dá para você ver até de onde ele vem, exatamente, tá? Agora, toda essa parte verdinha, se é um rio, significa que é uma parte mais baixa, é a parte mais baixa é a parte mais baixa dessa região, tá certo? Então, nesse verde aqui é onde o relevo vai desaguar todas as águas, né? Desaguar as águas de todos esses bairros que estão nessa periferia aqui, ó, tá? Então, por exemplo, aqui, por conhecer bem esses locais, eu sei que aqui em cima tem um relevo, ó, que vai jogando essa água toda para o Rio Salgado, certo? Aqui no onde pega Pio 12, por exemplo, esses outros bairros aqui, aí não, aí aqui já cai para esse riacho aqui que é o do Timbaúbas, certo? Vocês estão vendo que tá verde também, né, ó? Tá aqui o Parque Ecológico e aí segue o Timbaúbas até lá na frente ele se encontra com o Salgado, tá bom? E aqui ainda tem outro, ó, que eu é ali no Leandro Bezerra, que eu esqueço o nome desse riacho aqui que tem nessa parte aqui, que se encontra também com o Timbaúbas e depois deságua no Rio Salgado, tá bom? Então veja que a cidade ela tem uns negócios que a gente vai falar quando estiver lá falando sobre drenagem urbana. Tem um negócio chamado macrodrenagem. A palavra macrodrenagem, as pessoas acham que que são obras, né, que são feitas numa cidade, mas na verdade não precisa ser uma obra do ser humano, tá bom? Macrodrenagem ela pode ser natural. Então, quais são as macrodrenagens da parte central aqui do urbanismo de Juazeiro? Porque tem outras partes, tem sítios, né, Juazeiro, que não entram nessa conta. Mas, assim, quais são as macrodrenagens da cidade de Juazeiro? Rio Salgado, que engloba aí vários bairros, né? Tem os bairros dessa região aqui todinho, ó. Deixa eu aproveitar aqui que eu lembrar do nome dos bairros. Tem aqui, ó, pega Antônio Vieira, pega Salesianos, pega parte do centro, um pouco do São Miguel, inclusive o São Miguel, que é onde está a nossa faculdade, deságua no Rio Salgado também, a coleta de esgoto do nosso bairro aqui, ó, da faculdade, né? Ela vem para essa estação de tratamento, tá bom? Então, tem uma macrodrenagem para esses bairros, porque o relevo desses bairros leva para essa macrodrenagem, entenderam? Do mesmo jeito, aqui, por exemplo, ó, o bairro Franciscano, parte, né? Parte do bairro São Franciscano, bairro Timbaúbas, Pio 12, Fátima, que mais? Pirajá, João Cabral, esses bairros desaguam aqui, ó, no Timbaúbas, tá certo? Professor, Então, Timbaúbas, Salgado, esse daqui são todos macrodrenagens da cidade, tá? Ou seja, o relevo leva para esses cursos d'água. É por isso que eles são mais verdinhos. Por quê? Porque não se constrói nesses locais. Mas não é porque não quer, não tem uma lei que não deixa, não. A lei até existe, mas ó, vocês estão vendo aqui a saturação de casa? Aí quando chove, né? Que o Parque Ecológico recebe água da Lagoa Seca, do João Cabral, do Jardim Gonzaga, isso aqui, todo esse relevo aqui passa para cá. A gente sabe porque a Avenida Leão Sampaio fica intransitável, né? Quando chove, porque a água desse bairro aqui, ó, tá descendo lá pro Parque Ecológico. Aí imagina essa água todinha passando por esse estreitado aqui, ó. Essas casas foram construídas aqui, não foi permitido, não. Isso aqui foi invasão, tá? Foram construindo, simplesmente construindo. E agora, eles têm a autoridade têm a propriedade sobre o local que construíram, né? Então, imagina aquela água toda passando aqui. Aí depois vai para falta de orientação, sim. Falta de fiscalização, também. Mas também a pessoa construindo uma coisa que não. Isso aqui eu não estou falando de agora, não. É gente lá de trás, quando a cidade estava crescendo, tá? Gente que constrói aqui assume esse risco. Você está construindo na beira
de um córrego que enche todo ano, né? Então você está assumindo o risco, e aí quando dá cheia, que isso aqui fica tudo alagado, as pessoas reclamam que a prefeitura é isso, que a prefeitura é aquilo, mas não é bem a prefeitura, né? Às vezes a pessoa toma a decisão errada e quer jogar a culpa nos outros, infelizmente. Por outro lado, são pessoas de baixa renda, que às vezes não têm o dinheiro para comprar um localzinho e vai constrói um anexo ali, e depois vai crescendo, crescendo, crescendo até virar uma casa. Realmente social, tá? Se você vê, tem vários lados da moeda aí que você tem que. Nesse caso aqui, a moeda não tem só dois lados, né? Então você tem que verificar qual é o problema social que está causando isso aqui. Oi, alguém foi fazer uma pergunta aí? Olha aqui, gente, na Castelo Branco, o quanto estreita toda a água de drenagem desses bairros que eu falei aqui agora e do Timbaúbas, do excedente do Timbaúbas, a drenagem tem que passar por aqui, ó. Não é um absurdo isso? É um absurdo, tá? Alguém ia fazer uma pergunta aí, gente? Professor, é porque eu queria saber, porque já tinha falado a respeito do desaguamento, que é diferente entre o bairro São Miguel e o bairro Franciscano. É diferente porque tem a linha férrea como divisória? Não, na verdade é assim, ó. Existe uma relação aí, porque quando a pessoa vai construir uma linha férrea, ela tenta pegar os locais que têm um relevo mais nivelado possível, porque trem, que no caso essa linha férrea foi feita para um trem, não para o VLT, né? O trem, ele não pode ter inclinações muito grandes no grade, né? No caso, nos trilhos, porque senão ele não consegue subir com aquele peso todo e nem descer, né? Então, quando você faz um estudo para colocar uma ferrovia, sempre você busca colocar em locais que tenham o mínimo de inclinação possível. Então, respondendo a sua pergunta, a linha tem relação com a divisão do relevo? Sim, porque a concepção de ferrovia leva em consideração o relevo mais leve possível. Faz um estudo para tentar colocar assim naquela região mais nivelada possível. E geralmente essas regiões mais niveladas são. Corta para mim aqui. Peraí. Essas regiões mais niveladas são. Olha aí, vocês tudinho. Imagina agora essa tela aqui, se tivesse todo mundo com a câmera ligada, hein? Que coisa boa. Hein? Seria ótimo, seria? Ó, deixa eu colocar aqui. Cadê? Aqui. Pronto. A linha férrea, imagina o relevo, né? Tem um bairro para cá, que as águas vão para esse lado, e tem um outro para cá. Estou exagerando, fazendo quase uma ponta aqui, mas é mais ou menos isso. Como a concepção da ferrovia, ela tenta ver aí um grade com uma inclinação menor possível, ela sempre vai buscar pontos onde não tem muita declividade, tá? Então vai cair aqui em cima, mais ou menos. Então tem uma relação sim, tá? Tipo assim, algumas vezes, e na grande parte das vezes, a ferrovia divide uma bacia, que a gente chama de bacia, né? Cai para um lado e a bacia cai para o outro. Já ali no Pio 12, por exemplo, você vê que foi feita uma terraplanagem no trilho. Então ali é um caso, por exemplo, que o que está do lado do São Miguel, parte do bairro São Miguel, cai também para o Timbaúbas, passando pelo Pio 12, entendeu? Então, assim, a divisão dos bairros não tem nada a ver o relevo, não, tá? Divisão dos bairros são critérios aí que vão acontecendo. Às vezes, a fazenda que se originou aquele bairro era chamada assim, aí deu o nome do bairro. E a outra fazenda que deu origem àquele bairro vai receber o outro bairro. Então não tem nada a ver com o relevo. Então, por exemplo, eu falei aqui no geral, o São Miguel cai para a bacia do centro, que vai desaguar lá na estação de tratamento, né? Mas não quer dizer que todo o São Miguel caia para lá, não, tá? Então, só para deixar isso aí claro, viu? Obrigada, professor. Tá, nada. Muito bem. Aí, ó, então vocês verem que isso aqui eu já estou adiantando um pouco da questão quando a gente vai falando sobre drenagem urbana, tá bom? Final da disciplina. Então, você olhando aqui, ó, você consegue ver as macrodrenagens de uma cidade através dessas ranhuras verdes aqui que você vê, ó, que são os baixios, né? Não sei se vocês têm contato com essa nomenclatura, baixio.
É coisa de Já ouvi sítio falar. mesmo. Aqui no crato, ó, pronto, dá para ver aqui a descida da chapada, né? Ó, você vê os cursos d'água aqui, ó, e eles vão seguindo até o seu montante. No crato tem muito porque ele fica bem no pé da chapada. Então aqui, ó, tem curso d'água aqui, aqui, aqui. Eu deveria me segurar, mas eu vou falar. O canal do Crato transbordou novamente. Vocês estão vendo o canal do Crato aí? Lembrando que o Crato é posicionado na base de uma chapada, né? Que tem várias nascentes. Vocês estão vendo o canal do Crato aí? Desses um? Se disser que está vendo é porque conhece muito bem o mapa, né? Mas assim, não, você não consegue visualizar. As águas que descem dessa parte aqui da chapada todinha, de todas essas nascentes aqui, ó, elas vão ter que passar pelo meio urbano, né? Umas passam pelo lado e outras você vê aqui, ó, essa, Grangeiro, né? Descem todas para dentro da cidade, né? A cidade cresceu em volta disso. Então vamos ver aqui, ó. Tá aqui o curso d'água e outro curso d'água. Eles dois, quando chegam bem aqui, mais ou menos, se juntam, não é isso? Dois cursos d'água aqui, ó, principais se juntando. Tem até outros aqui. Mais dois, né? Vem aqui do Lameiro, vem aqui do Grangeiro e tal. Quando chega bem aqui, eles se juntam. E vão para onde? Aqueles dois cursos, aqueles dois, três, né? Três cursos d'água que vocês viram ali, ó. Eles vão para onde? Para um canal que é da largura de uma rua de três faixas. Para um pouco para pensar. Tem como isso dar certo? Quando chove, esse relevo todinho aqui, ó, alimenta esses três cursos d'água. E Fica quando chega aqui na sobrecarregado. cidade, faz. Então não adianta, a obra do canal, por que que não já foi feita a obra do canal? Assim, obra que resolva o problema. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Deixaram a cidade crescer e agora, para fazer um negócio realmente bem feito, tem que desapropriar aqui faixas gigantescas. Isso dá um problema político tão grande. Além de dinheiro, né? Mas, assim, principalmente político. Qual é o político que vai querer desapropriar essas faixas tudinho aqui e perder esses votos tudinho? Pelo bem da cidade? Não quer. Então, ó, estrangulou completamente a drenagem. E sem falar que ainda vai aumentando, porque parte da drenagem desses bairros aqui da cidade, ó, vão aumentando ainda mais a vazão. Aí tá aqui, ó. Olha quando acaba o canal. O canal acaba aqui, certo? Quando acaba o canal, ó, aí a faixa fica mais confortável. Por que que você nunca tem problema aqui? Por que que a Vila Alta nunca tem problema? Porque ela é alta. Não, não é por isso não. É porque tem uma faixa grande aqui de espaço para alagar, sem a água precisar subir para cá. Não é não? Canalizar não, Michel. É pior. Pior, pior, pior. Porque você canalizar, você cria. A pressão da água vai ser tão grande lá dentro, você pode até causar pressões na drenagem que vão obstruir essas tubulações, que vão fazer a água ficar jorrando dos bueiros, realmente assim, jogando água para cima no meio da rua, entendeu? Tem que ser aberto. Drenagem urbana, ela só pode ser canalizada até um determinado ponto, né? Quando o bairro que você está fazendo a drenagem ainda não acumulou uma vazão muito grande. Mas aqui nós estamos falando da drenagem de vários bairros e nascentes. Então não é só água da chuva, é água também de nascentes. Então, para você canalizar, a gente fala canalizar, mas poderia também fazer galerias, né? Para você fazer galerias, né, que são gigantescas, o custo é muito grande e, vamos dizer assim, é mais custo do que um canal. E é mais inseguro, porque mesmo que você faça isso por baixo da terra, você ainda vai ter o transbordo, né? E quando Professor, uma. Oi. licença. O desnível da área interfere, né, na drenagem? Interfere entre, assim, mais ou menos, porque até um determinado ponto, se tiver muita inclinação, a água vai embora mais rápido. Então, a inclinação ela é até boa, até favorável,
em alguns pontos. Mas em outros casos, se ela for inclinada demais, como é o caso do crato, a água descendo com muita velocidade, ela causa muito estrago, porque ela vai com tanta velocidade e quando chega em algum lugar que ela encontra uma barreira, ela destrói, né? Já se não tiver muita inclinação, a água fica literalmente parada, né? Ela acumula muito e aí existem os alagamentos. É tanto que você vê o seguinte: existe alagamento, que é o caso que ocorre ali na Avenida Leão Sampaio, perto da Praça da La Favorita, quando chove, que a inclinação ali daquele terreno, o relevo é uma inclinação bem leve, mais suave. E existem as, vamos dizer assim, enxurradas que são causadas, por exemplo, no crato, que o crato tem inclinações maiores, então a água desce com mais velocidade. E aí ela vai causando mais estragos, tá? Então, lá no Juazeiro, é somente o alagamento ali. O prejuízo que tem é realmente as casas que estão ali, um carro que tenta passar e fica lá. Não tem, assim, uma energia, né? Não, você não tem aquela energia da água se movimentando em velocidades grandes, tá? Bom, então assim, é isso, gente. Às vezes o crescimento da cidade não pensa nessas coisas, tá? Então você tem alguns problemas, alguns problemáticos, um estrangulamento aqui, ó, tá? Então assim, canal, o povo acha que fazer o canal é deixar mais fundo. Nem sempre a fundura ela ajuda, sim, mas ela não é a solução, não, sabe? Porque se você somente aprofundar e continuar impermeabilizando tudo que tem por aqui, a vazão vai aumentar. Então você aprofunda para corrigir um problema, mas o crescimento urbano vai impermeabilizar mais o solo. E isso vai aumentar mais ainda a vazão de água e, consequentemente, o canal vai continuar ficando sobrecarregado. Então, às vezes, quando a gente vai pensar em um projeto de drenagem urbana, não sai do papel. Se você vai fazer a coisa certinha mesmo, quando você quer fazer a coisa certinha mesmo, não sai do papel. Sabe por quê? Porque a gente faz o projeto, a gente da engenharia faz o projeto pensando em um tempo de retorno do projeto. Eu estou falando de drenagem aqui. Mas, enfim, é assim, a gente pensa num tempo de retorno, ou seja, chuvas que vão ocorrer com um retorno aí, invernos que vão ter um retorno de 5 anos, 10 anos. Na verdade, para a drenagem urbana, a gente trabalha com 20, 25 anos. Ou seja, o sistema de drenagem vai atender a uma chuva que só vai acontecer a cada 20 anos. Ou seja, perfeito. A cidade não tem problema com drenagem até chegar essa chuva que é a cada 20 anos. Tudo bem, né? Tipo assim, é diferente de você ter todo ano prejuízo. Todo ano transborda, como é quase o caso do crato, né? Todo ano não, mas cada 3 anos você tem um problemão aí, como teve ano passado. Então, quando a gente coloca essa conta, aí fica parecendo assim, tá exagerando. Não, não estamos exagerando, não. Nós estamos dimensionando para que o sistema funcione durante 19 anos sem ter problema nenhum na cidade. Só que isso é caro, tá? A norma pede para a gente fazer isso, mas isso é caro. Então, caro e demorado. Tipo, uma obra de drenagem urbana desse tipo, ela vai durar mais de 2 anos, 3 anos. No caso do canal do Crato, né? O tamanho do canal do Crato. Então, é uma obra que, por exemplo, uma gestão não vai conseguir facilmente conseguir captar recurso, executar e inaugurar, que é isso que eles pensam. Ele tem que inaugurar. Se ele não vai começar uma obra se ele não puder inaugurar. A verdade é essa, tá? Poucos políticos têm a cabeça de pensar na cidade, não na gestão dele, na política dele. Beleza? Então vamos voltar aqui para Juazeiro. Se fosse rápido assim, era bom demais, né? Então, entendendo um pouco dessa questão de relevo, então vocês vão entender que essa estação de tratamento que está aqui, ó, né, do lado do centro de Apoio Romeiro, quando você passar aqui e sentir um mau cheirozinho, já sabe por que é. Ela é o tipo de estação de tratamento mais, vamos dizer assim, usado no Brasil até uns 15 anos atrás. Por quê? Porque ela não tem muito custo de operação. Depois que você constrói ela, você vai controlando aqui alguns indicadores, fazendo umas limpezas e não tem muito o que fazer não, tá? Assim, é só realmente ir controlando a vazão que está entrando e saindo. Uma limpeza ou outra programada do lodo aqui de um desses tanques e pronto. Eu vou explicar como é que ele funciona, tá?
Então é assim, ó. Essa estação de tratamento, ela é cara para implantar porque ela precisa de um terreno gigantesco, localizado próximo do rio. Tá aqui, ó. Esse terreno aqui, essa faixa de terreno aqui todinha, ó, em L, né? Ela é da estação de tratamento, tá? A entrada dessa estação de tratamento é bem aqui, ó. Bem aqui nessa. Deixa eu ver se ele tem. Ó, aí tem. Essa foto é de 2019, então provavelmente já tem a entrada. Deixa eu ver aqui. Acho que é para lá. Tá aqui, ó. ET. O que que significa ET? Estação de tratamento de esgoto, tá bom? Então aqui é a entrada dela. Então todo o esgoto que é coletado dos bairros Centro, parte do São Miguel, parte dos franciscanos, não, salesianos, parte dos salesianos, franciscano também, Triângulo, acreditem, né? O esgoto lá do Triângulo, do shopping, dos prédios ali, vem para cá. Acreditem se quiserem, mas é uma vazão muito grande. Essas estações aqui, o bom dela é que elas têm uma capacidade de vazão muito grande. Ela consegue absorver muito esgoto, né? Cada estação de tratamento, a eficiência dela, né, a capacidade dela é medida em vazão por hora, certo? É uma vazão que de esgoto que ela consegue tratar por hora média do dia. Então, todo o coletor tronco que chega aqui, ó, recebe de vários bairros da cidade, tá bom? E aí ela entra, o coletor entra por aqui e vai para esse sistema aqui, ó. Esse sistema aqui é a peneira e caixa de areia, tá? Então, a peneira e caixa de areia, como vocês já devem imaginar, deixa eu sair aqui então, ó. Como vocês devem imaginar, peneira e caixa de areia servem para tirar alguma coisa que caiu no esgoto que não deveria, né? No dia em que eu fiz uma visita aqui na época que eu estava fazendo faculdade, fiz uma visita aqui. Na verdade, faculdade não. Foi no ensino médio, Cefet levou a gente para visitar isso aqui. No dia em que eu cheguei aqui, ó, tem uma grade bem aqui, uma grade que evita que alguns materiais passem, aí o pessoal vem e faz o recolhimento, né, dessas coisas que entram na rede. Eu nunca vou esquecer disso. Tem a cabeça de uma boneca presa na grade. Virou até piada na sala. Tem a cabeça de uma boneca aqui. Então, assim, cai tanta coisa no esgoto, gente, que não deveria, vocês nem imaginam. Aí a caixa de areia, como vocês devem já entender, é para evitar que a areia vá para o sistema de tratamento. Então, você retém a areia. Então, primeiro você tira, bota como se fosse uma peneira, literalmente é uma peneira, que é a grade, para evitar que outros sólidos entrem. E depois você tem a caixa de areia. Caixa de areia evita que a areia vá para o sistema, porque a areia atrapalha. E aí, ó, depois disso aqui tem uma tubulação que vem por aqui, ó, por essa rua de terra, até chegar no primeiro tanque. Tá aqui, ó. Esse é o primeiro tanque, tá? Não é um negócio pequeno, não, viu? Ele. A gente quebrou as canelas para chegar lá. Ó, tem 80 metros esse tanquezinho aqui. Tem 80 metros aqui, né? E esse aqui, de comprimento total, tem mais de 300 metros, quer ver? 550 metros. É meio quilômetro de lagoa de estabilização, tá? Isso aqui é como se fosse uma piscina. Elas têm profundidades diferentes e têm funções diferentes, tá bom? Quando o esgoto chega, ele chega assim, ó, preto, escuro, tá? Muita sujeira, que a gente fala muito sobre matéria orgânica, né? DBO. A matéria orgânica presente aqui nesse esgoto é altíssima. E aí você precisa fazer um tratamento. Como é que é feito esse tratamento, Paulo? Pessoal, de uma forma natural. O tratamento, ela tem aditivos, sim, tá? Tem ali algum tratamento
vamos dizer assim, com alguns, como é o nome? Floculadores, tá bom? Mas, no geral, tudo aqui acontece naturalmente. É só você dar tempo suficiente da água ser a matéria orgânica presente no esgoto ser consumido por bactérias, tá bom? E existem dois tipos principais de bactérias, como a gente estudou lá em biologia, no ensino médio: bactérias aeróbias e E anaeróbias. anaeróbios. Isso. Anaeróbias estão presentes em locais que não têm a presença de oxigênio, muito oxigênio, certo? E as aeróbias são aquelas que estão presentes em locais que possuem uma disponibilidade de oxigênio. Muito bem. Outra coisa que a gente tem que lembrar lá de biologia para poder entender isso aqui é que sobre fotossíntese. Fotossíntese, então, a flora, né? Todo tipo de árvore, planta, essas coisas, elas consomem ali uma, uma parte de carbono, né? Elas consomem um pouco de carbono e outros gases, e no subproduto gera oxigênio, não é isso? Pronto. Lembrem-se dessas duas coisas, tá? Que existem bactérias anaeróbias e aeróbias, e que as plantas, elas fazem a fotossíntese gerando oxigênio. Muito bem. Nesse primeiro tanque aqui, ó, a função dele é reter o lodo no fundo e fazer com que parte desse esgoto seja consumido, né, esteja em contato com as bactérias anaeróbias, ou seja, sem presença de oxigênio. Para que isso aconteça, esse tanque ele é bem fundo, tá? Se eu não me engano, ele tem uma profundidade de uns 5 metros, e na época lá, esses dois aqui têm profundidade de 5 metros. E como ele é fundo e a água é escura, não existe a presença de luz nesses locais. Então, se não tem luz, as algas, né, que tem presentes aí, tem muita alga nesses tanques, não vão fazer a fotossíntese, ou seja, não vai ter oxigênio disponível aí nesse tanque. Então, esse tanque é basicamente um tanque com esgoto bruto, sem a presença de oxigênio, ou seja, um local ideal e com muita matéria orgânica, ou seja, um local ideal para o surgimento de bactérias anaeróbias. As bactérias anaeróbias são as que mais consomem matéria orgânica, as mais rápidas, são as mais eficientes. Este é um dos motivos pelo qual o tanque séptico de uma casa, né, do sistema de tratamento de uma casa, né, tem tanque séptico, filtro, sumidor. É por isso que o tanque séptico ele não é ventilado, não tem sistema de ventilação nele, ele é fechadinho, entendeu? Os únicos pontos de acesso e sair, de acesso da tubulação é a entrada e a saída, tá? Então aqui já existe um pré-tratamento. Esse pré-tratamento é o surgimento de matéria de bactérias anaeróbias que vão consumir a matéria orgânica, tá certo? Então o esgoto ele é cheio de comida para as bactérias. E aí as bactérias vão lá e comem essa comida. Essa comida é o que polui o esgoto, entendeu? Então por aí já começa a fazer um tratamento, não é isso? E aí a partir de agora vem um sistema de transferência. Então tem esse tanque aí fundo e no próximo tem um outro tanque fundo também, porém a água vai passar para ele, ela já foi consumida. Assim, a matéria orgânica que estava ali, parte dela já foi consumida, correto? Então, dá para vocês verem numa foto de satélite que foi tirada a quilômetros e quilômetros, centenas de quilômetros de altura, dá para você visualizar a diferença de cor entre este tanque aqui e este tanque aqui. A gente chama de piscina também, tá? Esse tanque, vocês estão vendo a diferença de coloração? Esse é mais escuro e esse é um pouco mais claro. Então, essa água aqui, é óbvio que isso aqui ainda é nojento, mas ela está um pouco com menos matéria orgânica do que a anterior. E assim vai seguindo. Eu vou passando para um próximo tanque e esse tanque ele está um pouco mais limpo. Aí depois eu passo para o próximo tanque e está mais limpo. E assim vai, certo? Só que quando ele vai para esse tanque aqui, ó, depois desse tanque de cá, ele vem para esse grandão. Esse grandão vocês estão vendo que ele é maior, né?
Isso aqui é para fazer com que a água demore mais para passar por ele. A água entra por aqui e sai por aqui. Depois, quando a água sair aqui, ele vai para a próxima piscina. Aí ela entra aqui atrás e vem aqui para frente. Depois, por último, ela passa daqui para esse tanque que entra aqui desse lado e sai desse lado aqui. Aí quando ele sai desse lado aqui, ele já joga no Rio Salgado, entenderam? Então, essa piscina aqui, ela tem outra, essas três piscinas grandonas, elas têm já uma outra proposta. Elas só têm 2 metros, se eu não me engano, 2 metros de profundidade e elas são bem compridas. Para quê? Para que haja muita incidência de sol, muita superfície de sol batendo na superfície. Para quê? Professor, Porque agora quem vai fazer o trabalho aqui não são mais as bactérias anaeróbias nesses dois tanques aqui. Quem vai fazer o consumo aqui são as bactérias aeróbias. Elas consomem um pouco mais devagar, porém elas fazem assim um trabalho mais refinado, mais fino. Elas conseguem trabalhar muito melhor. Só que elas precisam de tempo e por isso que as piscinas são maiores. Então sempre vocês vão ver essas lagoas de estabilização uma piscina, as piscinas menores são as de entrada, são mais poluídas, onde estão as bactérias anaeróbias. Depois vem essa daqui, que são as bactérias aeróbias que vão fazer o tratamento secundário. E aqui tem muita alga. Você vê muita alga flutuando aqui. Por quê? Fotossíntese gera oxigênio por causa da luz que ela está submetida e, consequentemente, você tem o surgimento de bactérias aeróbias que vão fazer o consumo. Então você vê, ó, ela entra escura, passa para ser mais clara, essa aqui é um pouquinho mais clara, essa mais clara até chegar no final. Oi. professor, eu pensava que essa piscina menor, mais clara que a escura, também era anaeróbica, mas o senhor disse que as duas Não, aeróbicas. elas duas Aí, no daqui caso, as são duas são anaeróbias. isso. Essas duas aqui, ó, pequenininhas, são Aí, anaeróbias. certo. Aí, no caso, E passou a ser aeróbica pelo longo percurso da outra piscina ou não? isso. Então essa daqui, ó, devido a ela é mais rasa, então tem presença de luz, né, mais incidente. Então, o surgimento de algas que vão fazer o oxigênio surgir nessa água e as bactérias aqui são anaeróbias. Assim, Paulo, quer dizer que aqui não se misturam? Aqui é anaeróbio e aqui é aeróbio? Não. No fundo dessa piscina aqui, com certeza tem bactérias, algumas bactérias anaeróbias. A gente fala algumas, né, mas são milhões. Mas, assim, a grande maioria dessas piscinas grandes são aeróbias, porque elas têm presença de oxigênio na água. A água tem muito mais oxigênio. E a ideia é exatamente essa: você pegar um esgoto que não tem zero de oxigênio e, e ao longo do percurso você está equilibrando, além do pH, você está equilibrando também a quantidade de oxigênio que está ali. E isso vai possibilitar que os peixes, né, quando você jogar no rio, os peixes possam viver. Porque se você joga esgoto que não tem presença de oxigênio, os peixes não sobrevivem na água, tá? Depois do último tanque, a água vai para o rio. Sim, parece nojento, e mas assim, como eu falei para vocês, o ecossistema ele tem a capacidade de se regenerar. Então, nesse rio não é feita a captação e existem índices mínimos que devem ser atingidos para que essa água seja jogada no rio. Ou seja, toda semana eles fazem coleta do esgoto que está sendo lançado no rio. Se a matéria orgânica, a poluição, estiver muito alta, eles diminuem a vazão. Aí as piscinas ficam cheias. Então tem um limite aí, né, de você diminuir a quantidade de esgoto que está sendo lançado no rio, mas se você está gerando muito esgoto, você tem que liberar realmente um pouquinho, senão vai estourar isso daí, né? Você tem que fazer um controle. E no caso tem que chegar a um ponto em que a Cajá diz assim, olha, não vai fazer mais ligação para a estação de tratamento lá das Malvas, a não ser que a gente faça uma outra piscina, construa uma outra piscina aí, né? Pode ser tanto da aeróbia ou da anaeróbia, piscinas aeróbias ou da anaeróbia, né? Então, sim, joga no rio, viu? Depois disso daí. A Professor, capacidade, a vazão dessa estação de tratamento é uma das maiores que existem, tá? Porque as piscinas são muito grandes, é um volume muito grande e a água ela passa dias aí para poder sair desse sistema, tá bom? Oi.
No caso aí, qual é o índice, digamos assim, de potabilidade que essa água vai De sair vazão? dessa piscina? Ah, de Não, potabilidade é assim. a questão assim, como é a porcentagem de limpeza que ela vai sair da piscina? Bom, isso é medido em DBO, no saneamento chamam de DBO, tá? Eu não sei te responder a fundo qual é o índice exigido por norma para isso, mas eu sei que aqui é de Barbalha, viu? Ó? Eu sei que quando você tem uma vazão menor, como é aqui o caso de Barbalha, está sendo feito o tratamento somente com a anaeróbia, tá? E o índice de saída aqui da DBO, ele tem que ser estudado toda semana, para ver se você não está jogando uma água com esgoto em excesso. Então tem um nível de poluição desse esgoto que é lançado aqui, porque o estudo prova que esse esgoto ele vai conseguir ser tratado ao longo da vida útil. Até os peixes consomem um pouco desse, vamos dizer assim, dessa poluição que está saindo daqui, entendeu? Então, você alimenta o ecossistema aqui desse rio. Porém, isso não pode exceder. Se exceder, você vai matar rio aqui. Já aconteceu, eu lembro disso quando eu era pequeno. Quando começou a funcionar isso aqui, ó, os meus pais moravam num desses sítios aqui, ó. Um desses aqui. Esse aqui é em Barbalha. E aí passou quase que 6 meses sem pescar no rio, aqui embaixo. Nesse rio, acho que é Salamanca, não, se eu não estou enganado. Por causa os peixes começaram a aparecer mortos aqui. Aí o povo passou um tempão sem pescar, com medo. Porque os peixes apareceram mortos. E o que que é o peixe aparecer morto? Jogou aqui um esgoto que não estava com um equilíbrio, né, com índices mínimos para ser lançado num corpo hídrico. Então, poderia ser o pH, poderia ser a DBO muito alta, essas coisas, entendeu? Então, assim, o índice exato eu não sei, mas em termos de porcentagem, nem se compara. O esgoto que entra aqui é infinitamente mais poluído, né? É um esgoto completamente poluído. E sem falar, que eu acho que eu esqueci de falar para vocês, que todas essas estações de tratamento, sejam elas com anaeróbio ou sem, elas têm um período de retenção aqui, ó. O lodo, tá? Eu até preparei aqui para vocês, ó. Tava preparando a aula. E cadê? O lodo de uma estação dessa sendo retirado. Eles secam uma das piscinas e fazem a remoção do lodo. Essa aqui ficou pequena, deixa eu procurar outra aqui, peraí. Paula, aí esse lodo Aqui, ó. que foi retirado, ele vai para onde? Pronto, boa pergunta. Pronto, isso aqui é um tanque daquele, pessoal, ó. Ele sendo limpo, tá? Então você seca ele e tem uma camada de lodo aqui, que é isso daqui, antes de chegar nesse tanque, era isso daqui que estava poluindo a água. Então isso aqui tem fezes, tem gordura da cozinha, tem um monte de coisa aqui nojenta que se transforma nesse lodo. O que que é o lodo? É o produto da decomposição das bactérias anaeróbias quando elas consomem a podridão do esgoto, que são a matéria orgânica que está ali. Entendeu? Então, o lodo é um subproduto do consumo das matérias das bactérias. Aí, no caso, assim, ó, tem um período em que o lodo tem que ser retirado, tá? Senão vai assoreando aqui, ó, o tanque. Então, o tanque vai ficando raso, aí ele perde a sua eficiência. Então, ó, esse aqui é um processo de limpeza. Esse lodo, ele é colocado em bambonas gigantescas, né? Geralmente são levadas em caminhão, e tem que ser destinada a um aterro sanitário. Aí vai vir a pergunta na cabeça de vocês: Paulo, Juazeiro tem aterro sanitário? Tem não, gente. Infelizmente, isso é um problema gigantesco na cidade, que a gente tem pouco saneamento, né? Tem pouca coleta de esgoto, e o esgoto que tem, ele é jogado, assim, eu não posso afirmar com certeza se a Cagés simplesmente joga ele no lixão. Acredito que não faria isso. Isso é um risco de imagem enorme para a empresa. O correto, se não tem
Se não tem aqui um aterro sanitário, o correto seria ela fazer a incineração. Empresa de incineração tem aqui em Juazeiro já. Flamax, se eu não me engano. Então, esse lodo ele tem que ser retirado para que o tanque comece a funcionar novamente, entenderam? Tinha até preparado isso aqui já. Muito bem. Professor, Aí vem essa outra pergunta. Pô, Paulo, se não tem aterro sanitário, tem um lixão. Qual é a diferença entre o lixão e o aterro sanitário? Pergunta aí, Thaís, antes de eu responder isso. não, só para confirmar que o lodo é uma matéria orgânica. O lodo é matéria orgânica também, mas é a decomposição de uma matéria orgânica mais saturada que foi decomposta pela bactéria anaeróbia, certo? Então é como se fosse. Falar desse jeito vai parecer nojento, mas é o cocô da matéria orgânica, ou da bactéria anaeróbia. Só que isso é bem mais limpo, né, do que o esgoto que entrou. Então, o que a bactéria faz é consumir a matéria orgânica que estava poluindo o esgoto, entendeu? É mais ou menos essa lógica. Mas esse lodo fica submerso, né, no fundo? É por decantação, viu? Vocês lembram o que é decantação? Lá você tem materiais suspensos na água, você deixa a água ali um pouquinho mais calma, ou seja, entre a entrada e a saída você dá uma distância e barreiras, para que essas coisas que estão suspensas na água, né, que chegam na água, que são mais pesadas do que a água, elas vão se acomodar no fundo. Tá aí, ó, na foto, o lodo acomodado no fundo. Essa crosta aí, as que vocês estão vendo eles fazendo a aspiração, né, jogando água e depois aspirando com essas bombas que estão suspensas aí, isso aí é o lodo, tá bom? É o lodo que está sendo retirado para que o sistema volte a ter eficiência. É um trabalho nojento, porque o fedor que tem, vocês não tem noção, não. Ó, nesses tanques aqui, né, esses primeiros aqui, ó, o fedor daqui só perde para o fedor dessa caixa de areia aqui, ó, dessa grade de caixa de areia, que é o esgoto nu. O esgoto chega, do jeito que saiu dessa casa aqui, ele chega aqui. Só que é o esgoto da cidade, no caso de 20% da cidade, né? Desses bairros aqui, ó. É nojento, fedorento, é óbvio. Seu nariz, Professor, né? são pessoas que fazem esse tratamento na parte do lodo? Sim. Tratamento, limpeza, né? Entendo. Sim. É assim, você tem que respeitar muito algumas profissões, porque realmente é muito nojento. Eles recebem adicional de salubridade, EPI, não sei se dá para ver que eles têm que usar um macacão especial impermeável, mas assim, é nojento demais. Não é todo mundo que faz um negócio desse não, entendeu? Então você tem que respeitar a gari, respeitar o pessoal que trabalha com esgoto, porque são pessoas que fazem uma atividade insalubre para que nós tenhamos um dia a dia mais salubre, né? E aí vem a pergunta, respondeu, Thaís? Sim, professor. Pronto, aí vem a pergunta, esse lodo vai para onde? Teoricamente é para ir para o aterro sanitário. Aí vem o problema, ó. Aqui mais foto da limpeza. Tem alguns, como é que se diz? Tanques desse daqui que ele tem um misturador, tá? Para mexer um pouco aqui esse esgoto, né? Mas vocês veem que o tanque, ó, ele é bem alto, bem fundo, né? Ele tem aqui uns 5 metros de profundidade. Não, Michel, assim, não é bem uma forma maior de caixa de esgoto, não, porque aquelas caixas de esgoto só têm a função de receber tubulações e depois encaminhar esse esgoto em uma tubulação única, entendeu? Então, aqui você está fazendo um tratamento. Naquelas caixas de esgoto que você tem na rua, basicamente ela só é uma conexão de um tubo para jogar em outro, entendeu? A frequência, Ingrid, olha, eu sei que não é todo mês e nem todo bimestre, não. Bimestre não. Ele não é feito aí, eu acho que é feito dependendo da estação, a cada 4 meses aí isso aqui é feito. É o lodo do fundo mesmo, viu? Uns 4 meses aí é feito isso. Então você vê aqui, ó, aqui são de vários locais, né? As fotos.
limpeza de lagoa de estabilização. Aí você vê aqui fotos de vários locais, ó. Paulo, e essas redondas? A redonda é só para facilitar, ó, vamos dizer assim, dar mais eficiência no tratamento, tá? As redondas. Porque quando você tem cantos, como é o caso das quadradas, você acaba tendo locais em que o esgoto está sendo melhor tratado e outros que o esgoto está sendo menos bem tratado, entendeu? Então, só para ter uma eficiência maior e um aproveitamento melhor de espaço. Então tá aqui, ó, essa é a imagem do inferno, né? É a limpeza desses negócios. Tá bom? Aí esse lodo vai para onde? Bom, esse lodo ele é para ir para um aterro sanitário, tá? Eles isolam dentro de bambonas e tudo mais e é levado para um aterro sanitário. Esse aterro sanitário que deveria existir aqui em Juazeiro já há muito tempo, ele tem uma diferença grande, gigantesca com relação ao lixão. E eu preparei aqui, ó, essas imagens aqui mostram muito bem. Olha só, isso daqui é um lixão, tá certo? Simplesmente você chega com lixo e joga ele aqui no solo. Acabou. Só isso. Só chega e joga. Separou uma área lá, né? E jogou o lixo aqui. O lixo, pessoal, também é matéria orgânica. Ela vai gerar, ela vai gerar decomposição dessa matéria orgânica através de bactérias, né? Mesmo que seja rápido ou lento. E essa decomposição de matéria orgânica vai gerar um negócio chamado chorume, que é um líquido nojento, né, de decomposição. E aí esse Então, líquido repete ele aí vai o nome. infiltrar chorume. Aí ele vai decompor esse material, vai condensar em chorumes e vai infiltrar no solo, porque no lixão não existe nenhum tipo de preparação do solo, tá? Simplesmente você chega lá e joga. O que é que isso causa? Bom, vocês sabem que é comum aqui na nossa região a gente simplesmente cava um poço e tem água, não é isso? Porque tem um lençol freático lá embaixo. E esse chorume ele vai infiltrar no solo e vai contaminar quem? O lençol freático, que um pouquinho mais na frente eu vou cavar um poço para tirar essa água para beber. Dá para entender o risco, a nojeira e a falta de responsabilidade que é um lixão. Então a gente está preocupado às vezes com alguma coisa urbana, mas a gente não tem noção do que realmente está sendo feito. Vamos dizer assim, talvez uma das prioridades que a população devesse cobrar ao setor público, né? Não estou falando só de prefeitura, não, porque geralmente para fazer aterro sanitário, uma prefeitura não tem esse recurso. Esse recurso tem que ser federal e estadual, tá? A gente tem que cobrar os governos que vão para fazer um aterro sanitário na cidade. A gente deveria estar fazendo era passeata para fazer isso. Porque o que a gente tá poluindo o nosso aquífero não é brincadeira, não. E a gente bebe desse aquífero. O aquífero Missão Velha, ele abrange aqui todo esse contorno de cidades. Juazeiro, Barbalha, um pouco de Jardim, Missão Velha, Nova Olinda e Caririaçu, né? E se a gente parar para pensar que em todas essas cidades tem uma parcela muito pequena de tratamento de esgoto, o resto está tudo jogando no solo. Se o lençol freático for muito raso, gente, a gente vai estar bebendo água do chorume. Isso é nojento, isso é insalubre. Então a gente deveria se preocupar muito com isso. E qual é a diferença dele? Beleza, já entendi, Paulo, que o lixão é simplesmente joga o material lá, passa um trator para denivelar e vai subindo as camadas de lixo. E o aterro sanitário, como é que é? Aqui é da mesma imagem, tá? O aterro sanitário é assim, tá vendo essa camadazinha preta? Essa camadazinha preta aqui é uma impermeabilização. Essa impermeabilização ela pode ser feita com uma manta bidim, pode ser feito com argila também, pode ser feito com uma manta especial, tá? Uma lona de alta resistência e depois compactada com argila para poder vedar. E aí elas são impermeabilizadas. O solo onde é lançado esse lixo, ele é impermeabilizado. Ou seja, não há contaminação do lençol freático. O chorume não consegue descer, mas esse chorume tem que sair para algum lugar. Por quê? Porque, gente,
decomposição de lixo, de matéria orgânica, gera um gás chamado metano, se eu não me engano. Metano, está aqui na imagem, ó. Metano, certo? Esse gás é altamente inflamável. Eu lembro hoje, depois que eu comecei a entender desse negócio, eu lembro assim, eu dou glória a Deus que não aconteceu uma tragédia lá em casa no sítio. Lá, em todo sítio, geralmente é fossa negra. Fossa negra é tanque séptico e sumidouro no mesmo lugar. Ou seja, você polui mais ainda o solo, né? Vou explicar um pouco mais sobre isso mais na frente. Ou seja, fica gerando gás metano ali. E eu, quando era criança, tem um tubo, né? Que é a de ventilação, que fica assim em cima da fossa, em cima do É, tanque. E quando eu era pequeno, eu ficava brincando com fósforo e jogando fósforo dentro daquele tubo. meu Gente, Deus. o risco que eu corri de vida ali não foi brincadeira, não. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu acho que eu joguei metade de uma caixa de fósforo ali dentro. A sorte é que o cano era alto, não tinha oxigênio e o fogo apagava. E aí não explodia, né? Mas o risco de explosão é gigantesco. Então esse gás metano, ele pode ser usado a nosso favor. Existem indústrias, né? Quando em grandes cidades existem indústrias através de PPPs, né? Parceria público-privada, indústrias que recebem a concessão para gerar energia elétrica para parte da cidade através desse gás que é gerado aí, entendeu? Então você faz meio que uma indústria. É claro que um investimento gigantesco, precisaria primeiro passar anos com um aterro sanitário bem estruturado para depois fazer essa montagem, né? Você capta ali o gás, o excesso é queimado e o tratamento do chorume pode ser usado como geração de energia, né? Você pode queimar esse gás que é gerado pelo tratamento do chorume, fazendo ali girar algumas turbinas e essa turbina gera energia, entenderam? Então, o aterro sanitário, é só a lógica assim, não precisa explicar, mas só você dizer assim, ó, o aterro sanitário não contamina nem o solo e nem o ar. Por que que não contamina o ar? Porque não existe cheiro. Paulo, como é que não existe cheiro? O aterro sanitário, pessoal, depois que você faz essa cava aí, ó, e bota lixo, quando ele encher, é passado uma camada por cima, tá? Para que aquele lixo ele seja completamente isolado, ele fica como se fosse dentro de uma pasta, né? Impermeabilizada por baixo e por cima. Com o tempo ele decompõe, gera esses gases, né? Se tiver um aproveitamento, vai gerar energia. E depois disso, é feita uma abertura para colocar um pouco mais ou para retirar aquele material ou seja, tem um ciclo de tratamento desse lixo, tá? Um ciclo. E esse ciclo não deixa nem o solo, nem o ar ser contaminado. Por exemplo, é utopia dizer que não vai aparecer um urubu ou outro em cima de um aterro sanitário. Mas a verdade é essa, você vê muito menos urubu. Por quê? Porque se não tem lixo disponível, olha só a cadeia como é que é. Se não tem lixo disponível, animais não vão andar por ali. Animais roedores, cobras, etc. Então, os urubus não vão ter comida, não vão ter carcaça para comer. E, consequentemente, eles não vão aparecer ali. Entendeu? Então, mau cheiro, não é o mau cheiro que atrai o urubu, atrai também, mas se o urubu chega, só tem mau cheiro, mau cheiro, mau cheiro, ele não fica, não. Ele quer saber dos animais que vão comer aquele lixo, que eventualmente vão morrer ou eles vão caçar, tá? Então é muito mais salubre, tá bom? Aqui, ó, mais ou menos isso daqui, ó. Lençol freático passando, tudo impermeabilizado, tá bom? Ó, manta de PVC ou argila. O lixo novo, ele é todo isolado, né, com a cobertura diária, para não deixar mau cheiro. O chorume, que é feito aqui, ele é tratado e pode ser queimado ou usado uma turbina aqui para poder gerar energia, certo? Ou seja, o aproveitamento é enorme. Além de você proteger o meio ambiente, você ainda gera energia em alguns casos. Tá? A diferença é essa daqui, ó, dessa imagem. Pronto, essa imagem aqui está muito bem. Desculpa aí, gente. Essa imagem aqui está muito bem trabalhada, apesar de não ter qualidade. Eu tenho aqui um lixão, é essa a aparência do lixão, sacola jogada ao léu, e a aparência de um aterro sanitário é essa daqui, ó. Parece uma pedreira que você está escavando. Você não vê lixo. O único lixo que você vê é o que está chegando. O lixo do dia você vê, geralmente posicionado num local específico.
O resto vai sendo tudo coberto. Então, é uma área que ela é degradada, sim, mas ela é degradada de uma forma bem mais salubre. Você trata, é como se você estivesse tratando o esgoto, não deixando que ele contamine ninguém, né? Nem o solo e nem o ar. Deixa eu ver aqui, pergunta. O Professor, lixão de barbalho é horroroso, nem todo lixão, né? A gente sente o mau cheiro. Pois é, e depende se você morar num lugar que o vento bate vindo do lixão, aí lascou, né? Ainda bem que o aqui de Juazeiro, ele é localizado num local que o vento ele bate para o lado em que tem pouca gente morando, né? Deixa eu ver aqui no mapa. Lixão de Juazeiro, lixão de Juazeiro. Aqui, ó. É aqui? É. Tá aqui, o lixão de Juazeiro. Esse é o lixão de Juazeiro. Então aqui vai só aterrando lixo aqui nesse espaço, certo? Contaminando o solo. E ó, tem um riacho bem aqui perto, ó. E aí o vento aqui geralmente vem nesse sentido aqui. E tem poucas casas aqui, né, ó, nessa região. Mas eu tenho certeza que esse pessoal aqui ainda sente cheiro, mau cheiro. Tenho certeza. professor, Pois é, né, ó. Aqui é o maior ponto turístico da cidade e bem aqui é o local mais horrível e fedorento da cidade. Oi. desculpa interromper. É porque eu fiquei um pouco assim curiosa, porque eu não entendi em si como o senhor tinha falado que geraria uma explosão em relação à fossa negra que o senhor havia dito quando o senhor Metano falou. é certo. O metano é um gás inflamável. E Certo. ele está lá dentro, ele aparece devido à decomposição da matéria orgânica. Então, se ficar num lugar fechado, por exemplo, se uma lagoa de estabilização fosse fechada, ela teria uma geração de gases enormes, de gases metano. Esse gás é inflamável. Para você ter uma ideia, metano e butano, né? O butano é o que a gente usa na cozinha. Metano é esse que é gerado na decomposição da matéria orgânica. Os dois são da mesma família. Eles têm potencial explosivo grande de queima, né? Então, se tiver concentrado num local fechado, como é uma fossa, e você jogar fogo ali, der o start ali dentro, esse metano ele explode. Vocês, ó, eu estou botando em risco aqui, né? Fazer pesquisa no Google. Numa aula, pode aparecer cada coisa aqui, mas eu vou botar aqui, ó. Explosão de bueiro. Muita gente acha que só explode bueiro. Muita gente acha que só explode bueiro em locais onde tem gás, né? Enterrado. Mas existem bueiros que explodem e não ficam pegando fogo. Esses não são os que têm gás. Os que explodem que não tem fogo é a concentração de gás metano. Então, por exemplo, esse aqui está pegando fogo, beleza. Isso aqui é realmente uma instalação de gás que pode estar passando. Agora, se é uma explosão rápida, solta a labareda e para, geralmente isso é de esgoto, entendeu? E a gente, não é um negócio assim que acontece, difícil acontecer, não, tá? Cidades que têm esgoto embaixo, elétrica embaixo e gás embaixo, acontece muito. Você tem essas instalações tudo um perto da outra, você pode ter muito acidente, tá? Ó, carros destruídos. Olha aqui a situação, bueiro explodindo. Então é bem complicado. Gás metano, tá? Certo. Gás metano. Ó, ele é um gás de decomposição de matéria orgânica. O pessoal botou aqui na cocô de uma vaca. Mas a lógica é essa mesmo, tá? É bosta. Bosta, desculpa a expressão, mas bosta decomposta dá metano, viu? Tá. E tem alguns casos em que aqui, ó, pronto, aqui é uma usina de gás metano, pronto, ó. Essa daqui está gerando energia com gás metano.
Então, isso aqui, o que tem dentro aqui é o quê, Paulo? Lixo. Lixo se decompõe. Essa aqui é a proteção de cima. Existem umas tubulações que levam à turbina e a turbina gera energia. Tem umas que são bem maiores, né? Ó. Isso aqui provavelmente não é. Tá parecendo que é no Brasil mesmo. Aqui são fazendas. Você vê como como uma coisa é eficiente, né? Você ganha dinheiro com isso. Porque fazenda faz isso, né? A fazenda investe nesse tipo de sistema. O setor público não investe por quê? Porque a preocupação deles é outra. Não é com o dinheiro público, né? Felizmente. Beleza? Então aqui, por exemplo, ó, acho que isso aqui, não, isso aqui não tem nada a ver, não. É, deixa eu pegar aqui se tem uma foto de um aterro sanitário com uma usina hidrelétrica, viu? E assim, pessoal, a pior coisa que você pode fazer no lixão é tocar fogo. E o pior é que todos fazem isso, todos. E quando você toca fogo, você está prejudicando mais ainda a atmosfera que você está ali, a parte de cima, né, da atmosfera que você está contaminando. Não tem, não. Então é isso, gente. O aterro sanitário, ele é uma coisa que a gente deveria lutar para ter aqui na nossa região. Porque, inclusive, não é se fazer um aterro sanitário somente para Juazeiro, não. Seria aí um investimento para pelo menos as três cidades, né? Crato, Juazeiro e Barbalha, que são as que geram mais resíduo aí. Porque se você fizer só para uma, não tem muita viabilidade. Como nós somos hoje uma região metropolitana, valeria muito, né, fazer esse investimento para três cidades logo, né? Fazer esse buscar a captação de recursos para essas três. Tá aqui o aterro, né, controlado, aterro sanitário, aterro controlado, drenagem do chorume para tratamento. Então aqui tem algumas imagens, ó. Você vê que é completamente impermeabilizado. E isso é um aterro sanitário. Não contamina o solo embaixo. Essa lona é de alta resistência. Você bota o lixo aqui, depois bota uma camada em cima, deixa, drena aqui embaixo. Não sei se está dando para vocês verem um dreno. Ó. Tem uns drenos aqui embaixo, tá vendo? Isso aqui é para drenar o chorume. Aí esse chorume ele é levado ou para um tratamento ou para utilização para geração de energia, né? Através de decomposição dele. Então é muito, 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 muito interessante você ter um aterro sanitário na cidade, ao invés de um lixão. Tá pequena essa foto aqui. Beleza, gente? Pessoal, então, alguma dúvida aí sobre, é bem superficial, né? Porque eu não sou bem o professor da parte de química, né? Mas, química e biologia, né? Mas é interessante que a gente conheça aí um pouquinho para onde é que vai esse nosso esgoto, tá bom? Beleza? Alguma dúvida aí, gente, a mais? Tranquilo? Show de bola. Pedir um favor então para vocês, para a gente encerrar aqui e curtir o feriado, né? Eu ainda vou corrigir prova, mas eu queria que vocês, por alguns segundos que seja, liguem aí as câmeras para a gente tirar um print. Pode ser? Olha aí. Próximo, vamos lá. Primeiro corajosa já apareceu. Bora, gente. Aí, rapaz, eu recebi um vídeo essa semana de um aluno que eu fiquei preocupado. Eu vou começar a tomar algumas providências aí. O aluno ficava dormindo na aula. Dormindo na aula, e só acordava quando a gente chamava o nome. Ah, que é isso, gente. Já tirei o print aqui, ó. Pronto, Thaís é a corajosa aí da turma. Não passou perfume? Mais homem. Pois tá bom, gente. Era para animar um pouco aí o feriado, mas já que tá assim,
Qualquer dúvida que vocês ainda possam ter, tá bom? É só falar aqui no privado, que eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês. Nós vamos voltar a olhar aqui o Google Earth, lá na parte de drenagem urbana, ok? Falar um pouco mais sobre macrodrenagem e sobre bacias. Eu dei uma adiantada hoje, mas eu vou falar de novo, tá bom? E aí, a gente dá prosseguimento à disciplina na parte predial na próxima semana, beleza? Bom feriado para vocês e até terça-feira, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Se inscrevam lá no canal do professor, viu? Tô virando youtuber. E outra coisa, tem uns alunos pedindo para falar um pouco sobre mercado de trabalho, né, na parte de projetos. Então, eu vou soltar alguns vídeos lá voltados para isso, tá bom? Então, se inscrevam lá que vai ficar bem bacana. É voltado para alunos de arquitetura, beleza? Bom feriado para vocês, então, gente. Tchau, tchau. Um abraço.